Em virtude da exigência constitucional de aprovação em concurso público específico para cada cargo, o servidor público desviado de suas funções não pode ser reenquadrado. O que é isso? Para evitar enfim, a má-fé de muitos servidores, enfim. Na administração pública, isso é comum. O servidor acaba sendo desviado para fazer outras funções que não são as dele. Então, para evitar dele pedir para ser reenquadrado naquelas funções e passar a enquadrar, a entrar naqueles quadros, ele não pode. O máximo que a administração pode fazer é o quê? É ter ele receber a diferença remuneratória em que ele recebeu, ele foi indenizado, mas acabou. O cargo dele é aquele ali e pronto, acabou. Perfeito? Também não se admite a transposição de cargos públicos, ou seja, mudança das funções de um servidor de determinada carreira para funções de outra carreira, seja mediante ato administrativo, seja mediante lei, sob pena de se violar a regra do concurso público. Ou seja, ele está numa determinada carreira, vai lá, vem uma lei, vem um ato administrativo do superior hierárquico e muda aquilo tudo. Não pode. Perfeito? Quanto aos portadores de deficiência, o artigo 37, inciso 8º da Constituição Federal dispõe que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Lembrando a vocês, tá? Atualmente, com a resolução 230 do CNJ, que passou a exigir lá no seu artigo 19, que todos os concursos de tribunais venham cobrar nos concursos a legislação dos deficientes físicos. Tá? Então isso daqui vai estar muito em voga, então tem que prestar bastante atenção. Outra, esquece essa terminologia pessoas portadoras de deficiência, tá? Que a própria lei traz isso, mas o certo é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Perfeito? Essa é a maneira correta de se expressar, tá? A Lei 8.112, ela prevê percentual da seguinte forma, no seu artigo 5º. As pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para... Deixa eu apagar aqui para a gente ir. O provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras para tais pessoas, serão reservadas 20% das vagas oferecidas no concurso. Presta atenção numa coisa, não basta que a pessoa seja deficiente. A deficiência dela não pode ser um impeditivo para ela exercer as atribuições daquele cargo. Então, a deficiência, ela tem que ser compatível com as atribuições do cargo. Por exemplo, eu vou trabalhar no tribunal. Eu posso ser um cadeirante trabalhando no tribunal? Posso, porque aquilo ali não vai me impedir em nada em trabalhar como analista, como técnico, como magistrado. Perfeito? Agora, como um oficial de justiça, já fica um pouco mais complicado. Perfeito? Vamos lá. A lei, ela autoriza 20% das vagas para essas pessoas. Perfeito? A súmula 377 do STF, ela diz que o portador de visão monocular tem direito a concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. O que essa súmula diz? Você tem que prestar atenção no seguinte, lá na lei que trata dos deficientes, ele vai dizer o que é deficiência, quais são os tipos, o que é deficiência visual, o que é deficiência auditiva, o que é deficiência física, o que é deficiência mental, o que é deficiência múltipla, perfeito? E na própria legislação, ele não fala da visão monocular. E aí é lógico, né? Isso daí gerou muito burburinho, até que o STF, ele produziu a súmula 377 dizendo que o portador de visão monocular, a título de concurso público, ele é tido como pessoa com deficiência. Ele pode concorrer às vagas destinadas à pessoa com deficiência, tá bom? Mas isso não quer dizer que seja um deficiente nos moldes da legislação em vigor, tá bom? Cargos em comissão e funções de confiança. Vamos lá, vem comigo aqui. Cargos em comissão e funções de confiança. Segundo o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Foi o que eu já falei para vocês. Função de confiança, só servidor efetivo pode ocupar. Cargo em comissão,
qualquer um pode ocupar, mas eu reservo o percentual mínimo em lei para que os ocupantes daquele cargo sejam servidores. Em ambos os casos, o que vai acontecer? São para ocupar cargos ou funções de direção, chefia ou assessoramento, tá bom? Aqui, ó, existe cargo sem função e função sem cargo. É aquela indagação que eu já fiz com vocês lá no início em aulas passadas. O cargo, ele tem uma função, mas nem toda função ela vai pertencer a um cargo, beleza? Conforme eu já havia explicado isso para vocês. Olha o que está aqui no texto, ó. Não existe cargo sem função, uma vez que todo cargo todo cargo encerra um conjunto de atribuições. Entretanto, podem existir funções sem um cargo específico correspondente, como é o caso de funções de confiança ou aquelas oferecidas em que foram contratados temporariamente, conforme nós já trabalhamos aqui. Beleza? Olha só, os cargos em comissão, eles são declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. O que é isso? A administração, o administrador público, ele vai nomear e vai exonerar ao seu bel prazer, entendeu? Ele vai pegar e vai nomear e vai exonerar. Lógico que tendo obediência à súmula vinculante número 13. Mas ele vai fazer aquilo ali normalmente, independentemente enfim, lógico, desde que venha preencher os requisitos de lei, tá? Que a lei determina, ó. Significa que, em regra, qualquer pessoa, mesmo que não seja servidor público, efetivem aqui, ó, nenhum poder ou esfera da federação pode ser nomeado para exercer um cargo em comissão. Entretanto, alguns cargos em comissão deverão ser preenchidos por servidores de carreira, concursado, que eu já expliquei para vocês, nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei. No caso de função de confiança, como vimos, a designação para o seu exercício, ela deve recair obrigatoriamente em quem? Em servidor público. Então grava, cargo em comissão, particular e servidor. Função de confiança, somente servidor efetivo. Tá bom? Vamos lá. Não se adquire nenhuma hipótese de estabilidade em decorrência do exercício em cargo comissionado. Não importa durante quanto tempo o servidor exerça. O cara está há 20 anos num cargo em comissão. O problema é dele, ele não é estável. Só é estável aquele aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos para ocupar cargo público. E aquele que foi aprovado no estágio probatório, tá bom? Mas o cara que ficou lá 20 anos na administração, não adianta falar que ele tem estabilidade, porque ele já está lá há 20 anos, tá? Ó, além disso, a cargo do cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á juízo da autoridade competente. Não é preciso abertura de procedimento administrativo ou sequer motivação, ou a pedido do próprio servidor. O que significa isso? A autoridade competente, a qualquer momento, ela pode simplesmente falar, está exonerado, a qualquer momento está dispensado. Ela não é obrigada nem sequer a fazer a motivação. Entendeu? Lembrando, não confunda motivo com motivação. Motivo é o elemento do ato, motivação é a explicitação dos motivos. Então, ela não é obrigada, por quê? É ad nutum, livre nomeação, livre exoneração, livre designação e livre dispensa, ok? Quanto ao nepotismo, destaca-se o que preceitua lá a súmula vinculante número 13, que eu já falei para vocês, nepotismo é a contratação de parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, tá? Até o 3º grau. Lembrando a vocês, galera, em linha reta, filho, neto, bisneto, pai, vô, bisavô, tataravô, beleza? E linha colateral, tio, primo, tá bom? Olha o que a súmula diz. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, você percebeu que, tanto em linha reta, colateral, o que é o por afinidade? É quando você tem o seu marido, a sua esposa, você casou com ela, todos os parentes dela passam a ser seus parentes por afinidade. Então, a sua sogra passa a ser seu parente de 1º grau por afinidade.
Entendeu? Sua cunhada, seu cunhado, parente de segundo grau por afinidade. Entendeu? Foi. E no finalzinho, ele faz uma menção muito importante, que ele fala aqui, ó, ainda compreende o que? O ajuste mediante o que? As designações recíprocas. Sabe o que é isso? É o tal do nepotismo cruzado. Anota aí no teu material. Nepotismo cruzado. O que é o nepotismo cruzado? Eu contrato os seus, você contrata os meus. Porque eu contratando o seu, ele não tem nenhum grau de parentesco comigo. E aí você contrata os meus. Perfeito? Isso é o nepotismo cruzado. E também é vedado. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. E ainda em relação ao cargo em comissão, a gente ainda menciona o artigo 9º lá da Lei 8.112, só para poder enriquecer o nosso estudo, que ele diz o seguinte, ó, a nomeação far-se-á em comissão, inclusive na condição de interino para os cargos de confiança vagos. Aqui, ó, parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. O que é isso? É quando ele vai suprir o buraco deixado por um outro cargo que ficou vago, perfeito? Então ele vai ser o tal do interino, né? A gente vê muito essa expressão no futebol, quando o técnico é demitido, aí um fica lá no lugar e fala, não, ele está ali de interino, né? Olha só, veja que se um servidor ocupante de cargo em comissão for nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, ele deve o quê? Optar pela remuneração de um dos dois cargos durante esse período da interinidade. Então ele vai ter essa opção, entendeu, galera? Ele vai optar por onde ele quer receber. Continuando aqui com vocês. Por fim aqui, ó, ela ainda diz o seguinte, a 8.112, que ela prevê uma importante obrigação. Aqueles que ocupam cargo em comissão ou função de confiança, eles se submetem ao regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocados sempre que houver interesse da administração. Então, tu trabalha num cargo em comissão, a hora que a administração pública tiver interesse, ela vai te convocar e você vai ficar lá. Você está numa função de confiança, a mesma coisa. Perfeito? Foi? Contratação por tempo determinado. Vamos lá. De acordo com o artigo 37, inciso 9, ele fala o seguinte, ó, da Constituição Federal, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. O grande cerne disso daqui é a necessidade temporária, tá bom? Para o quê? Excepcional interesse público. É isso que você tem que gravar. Se vai falar em contratação por tempo determinado, tem que ter o quê? Interesse excepcional, beleza? Necessidade excepcional e temporária, tá bom? É lógico que a gente vê isso daí sendo totalmente desobedecido na prática, mas é o que eu falo para vocês, direito administrativo é a arte de se aprender o que na prática a gente não aplica, entendeu? Perfeito, galera? Então vamos embora, deixa eu apagar aqui para a gente ir adiante. Ó, nessa situação, o pessoal não ocupa o cargo público e não se trata do contrato de trabalho propriamente dito, previsto lá na CLT. Ou seja, ele vai ser a lei que criou aquela situação, aquele cargo, beleza? E, de forma suplementar, a própria CLT. Tá? Que ele fala aqui, então qual seria o regime jurídico dos contratos por tempo determinado? Aqui, ó, o regime jurídico dos agentes públicos contratados por tempo determinado não é o trabalhista e sim o estatutário. Diante dessa constatação, o STF firmou a orientação de que as lides entre poder público contratante e os agentes públicos temporários não são da competência da Justiça do Trabalho, e sim da Justiça Comum, federal, estadual, conforme o caso. Perfeito? Quando eu falo de forma suplementar, porque regido serão eles pelo estatuto,
que é a lei que vai reger que rege os servidores públicos, beleza? Mas ele não vai submeter ao regime previdenciário lá dos servidores públicos, ele vai ser o regime de previdência social, aqui o regime geral de previdência social, que é o RGPS, perfeito? É justamente por isso que o STJ entende que os servidores contratados em caráter temporário têm direito à gratificação de insalubridade, periculosidade, percebida pelos servidores ocupantes de cargo efetivo que desenvolve as suas atividades no mesmo setor considerado insalubre. Beleza? E aqui, ó, e qual o regime de previdência desses contratados? Acabei de falar para você, é o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, tá? Você, na qualidade de servidor público, vai se submeter ao RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. Aqui é o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, tá? E ele ainda tem afirmado que o STF tem afirmado que o inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal, ele deve ser interpretado de forma restritiva, beleza? Porque ele configura uma exceção à regra geral do concurso público, tá? E o que acontece? Isso tem que ser de forma restritiva, porque o concurso público ele é um meio idôneo, entendeu? De você fazer a escolha da pessoa que venha trabalhar com a administração pública. É o meio isonômico de ser feito isso. Beleza, galera? De admissão de pessoal na administração pública. Foi? Ó, finalizando aqui. Os requisitos cumulativos para que considere legítima a contratação temporária em todos os níveis da federação. Vamos lá. Então, quais seriam esses casos, esses 4 requisitos? Primeira coisa, casos excepcionados, eles devem estar previstos em lei, tá bom? Excepcionados, eles devem estar previstos em lei. Outra, o prazo de contratação, ele deve ser o quê? Pré-determinado, tá bom? Não é contrato por tempo indeterminado, não, ele é pré-determinado. Outra, a necessidade ela tem que ser o quê? Temporária. Por quê? Se aquela necessidade for sempre tiver aquela necessidade, ele deixa de ser temporário. Então vamos criar um cargo público para poder fazer um concurso público de provas ou provas e títulos para que venham pessoas ocupar aquele cargo de forma idônea. Entendeu? E o interesse público, ele deve ser o quê? Excepcional. Galera, é excepcional, é exceção, não é a regra, tá bom? Não é a regra. Se algum desses requisitos eles estiverem ausentes, você já sabe que a contratação, ela vai ser o quê? Ilegal. Perfeito? Foi? A contratação, ela vai ser ilegal, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá agora falar do direito de greve e associação sindical. Vem comigo. Olha só. Lá no artigo 37, inciso 6º, ele diz: a Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Beleza? Então, o que eu quero que você fique atento? Ele garante ao servidor público civil. Puxa uma setinha e bota não ao militar. Beleza? Já para você ficar aí, na atividade aí, não dá mole com relação a isso. Tá? Ele concede aos servidores públicos, lá no artigo 37, inciso 7, o direito de greve nos termos e limites definidos em lei específica. É óbvio que a gente sabe que essa lei até hoje ela não foi editada. Beleza? Mas o artigo 37, ele salvaguarda esse direito constitucional de greve dos servidores públicos. Perfeito? Foi? Aí aqui a observação que eu já falei para vocês, que a lei que regulamenta o direito de greve lá dos servidores públicos requerida pela Constituição, até hoje ela não foi editada. E o que aconteceu diante dessa inércia? O STF, ele determinou a aplicação temporária ao setor público, naquilo que couber, óbvio, o da lei de greve vigente no setor privado. Então, se eu tiver algo semelhante no setor privado, né, que tenha regramentos sobre greve, eu aplico isso no setor público, beleza? De uma forma análoga, até que o Congresso Nacional ele venha produzir essa lei que menciona no artigo 37, inciso 7. Perfeito? Foi? Vamos lá. Então vamos passar aqui, ó.
com relação à greve dos empregados públicos, eu aplico o que está lá na CLT, perfeito? Outra coisa, a sindicalização e a greve, elas são vedadas aos militares, conforme eu já falei para vocês, tá? Já tinha falado da greve, agora eu falo da sindicalização. Não pode, militar não pode ser sindicalizado e não tem direito de greve, tá bom? Remuneração dos agentes públicos. Lá no artigo 37, inciso 10, que a gente vai fazer essa leitura do artigo, tá? Mas eu já fiz um breve esboço com vocês de remuneração, de subsídio, perfeito? Tanto na aula passada quanto no início dessa, e agora a gente vai pegar em cima do texto da lei e vai bater no tópico por tópico. Vem comigo, olha só. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ou seja, se eu vou trabalhar, se eu vou falar a respeito da remuneração, se eu vou falar do subsídio, tem que ter lei que venha trabalhar isso, perfeito? Só pode ser alterado por lei. Eu não posso ter um ato administrativo alterando a remuneração do servidor, seja para mais ou para menos, tá? Outra coisa, ele diz aqui, ó, o sistema remuneratório dos agentes públicos, ele é composto por 3 distintas categorias jurídicas, a saber. Eu tenho aqui, ó, o subsídio, que eu já expliquei para vocês, que é o quê? Uma parcela única, retribuição fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. É a modalidade de remuneração em sentido amplo, né, de aplicação. O que você vai falar aqui, ó? A única coisa que eu posso somar, ó, só somo o que, gente? As indenizações. A única coisa que pode ser somada são as indenizações. Beleza? Foi. Lembrando que o subsídio, ela é obrigatória, tá? Já anota aí que eu vou apagar. O subsídio, ele é obrigatório para os agentes políticos. Exemplos: chefe do Poder Executivo, deputados, senadores, vereadores, ministros de Estado, secretários estaduais, municipais, membros da magistratura, membros do Ministério Público, dos tribunais de contas e etc. Para alguns servidores públicos, né, servidores da carreira pertencente à Advocacia Geral da União, à Defensoria Pública, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, às Procuradorias do Estado e do Distrito Federal, os servidores da Polícia Federal, Ferroviária Federal, civis e militares e Corpo de Bombeiros Militares. Lembrando, né, a gente sabe que isso daqui nem sempre é obedecido, né? Porque a gente tem estados aí pelo Brasil afora que policiais civis, delegados, ainda recebem remuneração e não subsídio. Então, assim, não levem a prática para dentro da prova, tá bom? Leve o que você aprendeu na Constituição para dentro da prova, para você acertar isso daí e ficar show de bola, tá bom? E ela é facultativa para os servidores públicos organizados em carreira, desde que assim dispõem as leis federais e estaduais, ou municipais, ou do Distrito Federal, conforme a carreira que trate. Como funciona isso? O subsídio, ele é obrigatório nesses casos que nós mencionamos aqui. Mas eu posso ter um cargo que venha receber subsídio? Posso, desde que ele seja... Inicialmente eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso, para você ter conhecimento, para você ter uma noção, a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF?
Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó. Apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso. Técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.